volta com De Bem com a Vida nessa segundona. Dr. Leonardo Navarro está aqui comigo de novo. Semana que vem a gente pediu, pelo amor de Deus, para ele voltar. Porque você começa a falar em plano de saúde, é cada coisa que você ouve. Por exemplo, quando ele saiu daqui na segunda-feira, ele recebeu algumas perguntas lá. Depois vou te passar o site dele direitinho. E ele recebeu lá no escritório dele essas perguntas. Ah, doutor, obrigada primeiro por você estar aqui com a gente de volta. É um prazer te receber. Obrigado, Keila. Olha só o que perguntaram para ele. Se, por exemplo, eu tenho um plano há 25 anos. Nesses 25 anos, agora eu preciso fazer alguns exames que são modernos. Claro que 25 anos atrás não constava no meu tipo de plano. E daí o convênio decide que não vai pagar porque alega que não consta no contrato do plano que foi firmado há 25 anos. É óbvio, como nós falávamos no intervalo, né, doutor, que não tem mesmo isso, por exemplo, um exame mais, sei lá qual que a gente pode falar, mas uma tomografia computadorizada. Um PET scan do câncer. Um PET scan, que eu nem sei o que é. Isso aí é coisa que a tomografia mesmo computadorizada, essas coisas são coisas que são de quê? De 10 anos para cá? E aí, como é que faz, doutor? Boa tarde, querido. Keila, boa tarde. Exatamente isso. Os planos de saúde muito antigos, de 25 anos atrás, são aqueles planos chamados planos não adaptados à nova lei. E eles, lá atrás, possuíam restrições. Possuíam, sim. Hoje, eles têm que se submeter ao Código de Defesa do Consumidor e à lei dos planos de saúde. Então, o plano de saúde pode e deve sim autorizar os exames modernos. A medicina ela está em constante movimentação, em constante atualização, então tudo que é moderno tem que ser fornecido sim ao usuário do plano de saúde. Essa pessoa, inclusive, foi uma ligação que nós recebemos no escritório de Pouso Alegre, né? Tá. Então, essa pessoa tem sim o direito de brigar para que realize os exames que ela precisa fazer, são exames cardiológicos com cobertura pelo plano. Já instruí para que ela entre com a reclamação na ANS, se a ANS não resolver... Tem que ter um advogado para fazer isso, doutor? Melhor? Não, na ANS não, a pessoa pode procurar diretamente a ANS. Tá. Se não resolver e ela não quiser ainda contratar advogado, ela pode até instaurar um procedimento no PROCON. E aí, como última alternativa e válida também, é procurar um advogado na cidade dele e sim direcionar essa briga para o judiciário. Agora, eu estou pensando, por exemplo, 25 anos atrás também, nós não tínhamos cirurgias tão modernas e tampouco UTIs tão bem equipadas como hoje. E existem alguns hospitais nos quais as UTIs não são tão equipadas. O convênio pode barrar isso também, que você fique num hospital mais estruturado, mesmo que seja de acordo com o tipo de plano que você tem? Não, vamos lá, Keila. Essa é uma excelente pergunta e a gente tem que delimitar bem. Existe sim o que aquele contrato daquela pessoa dá direito. Então, por exemplo, se o meu contrato não dá direito, eu vou citar o nome de um hospital, mas se o meu contrato não dá direito ao Einstein, eu não vou ficar no Einstein. Mas se o seu contrato dá direito ao Einstein, mas não tinha essas coisas todas modernas como hoje, eles podem tentar barrar? Isso que acontece. Mas aí, com a devida briga, com o devido encaminhamento dessa discussão, a pessoa vai ter o melhor atendimento. Entendi. Por exemplo, esses contratos não adaptados ao plano, eles não cobriam, por exemplo, as órteses e próteses. O que são isso? É o stent, uma prótese de joelho, são coisas que são implantadas. Que era 25 anos raríssimo. E porque naquela época o contrato não era disciplinado corretamente e a pessoa tinha que pagar. Hoje não. O Código de Defesa do Consumidor e a lei do plano de saúde estipulou que todo esse custo é do plano de saúde. Daí, se quiserem cobrar de você que está em casa, você não pode pagar. Se você não conseguir brigar sozinho, você busca, aciona um advogado. Mas não pague nada, que é um direito seu, e o plano fica tentando criar situações. Aí, como a gente não entende de lei, muitas vezes, eu falei isso para você no começo do programa, nós somos, não somos enganados, mas somos enrolados, vamos dizer assim, de tal forma que nós não conseguimos, muitas vezes, utilizar aquilo que é o nosso direito. Olha, tem uma outra pergunta aqui, que diz o seguinte, da Eleonora do Jardim Vila Formosa. De quanto em quanto tempo pode haver aumento no valor do plano? Existe uma regra ou nós estamos vulneráveis a aumentos constantes? Eleonora, muito boa essa tua pergunta. Vamos lá. Todo contrato de plano de saúde está sujeito a 2 tipos de reajuste, Keila. Certo. Tá? O primeiro reajuste é o reajuste que a gente chama contratual. Todo ano, esse plano de saúde vai ter um reajuste. Se for um plano individual, a Agência Nacional de Saúde... Que já é autorizado pelo governo. Isso, certo. A Agência Nacional de Saúde libera o índice. E se for um plano empresarial ou coletivo, é um índice que as operadoras anunciam. Certo. E a segunda forma de reajuste é o reajuste por faixa etária. Tá. Então, a pessoa entrar no plano de saúde, ela tem uma faixa etária. Quando ela mudar de faixa etária, aí ela vai ter o reajuste anual
mais o acréscimo da faixa etária. Certo. Esses dois reajustes são legais e são autorizados. O que não pode ter é abuso no índice de reajuste. Isso não pode ter. Esse índice é estipulado pelo governo? O primeiro índice, sim, dos planos individuais é um índice anunciado pela ANS. Tá? E o segundo índice, que é o índice dos contratos coletivos empresariais, é um índice que as operadoras acabam validando com base no uso dos contratos, que é a chamada sinistralidade. Certo. A Letícia do Tatuapé também tem uma pergunta e ela diz o seguinte: doutor, eu posso ser incluída... Isso é interessante, porque tem muitas coisas que os namorados aí têm direitos, e a Letícia quer saber se ela pode ser incluída no plano de saúde do namorado dela. Não. Não, né? Não. Nem não. que se for namorido, esses negócios aí. Não. Você tem que esse negócio de casado com fé? Não, infelizmente não. O plano de saúde ele vai requerer documentos legais. De casamento ali, no papel passado. E a união estável. Certo. A união estável é aceita pelo plano de saúde. Que é o caso dos homossexuais, né? Ou é a união estável? A homoafetiva, né? A homoafetiva. Aqui a gente está falando de documento que valide a união. Tá. Ou seja, aquele documento que é formalizado perante o tabelião. Ou seja, o documento que você fala é casamento, você casar, casamento, né? É o casamento. Se não casar no papel passado, não tem como ter... E tem a união estável de papel passado também, né? Essa união estável também é aceita pelo plano de saúde. Ou seja, tem que ter um documento público válido que ateste que aquela pessoa tem esse vínculo com a outra. O mero namoro não vai dar o direito para que ela entre no plano de saúde. Infelizmente, não. Tem uma do Luiz Carlos e ele fala o seguinte: após a contratação de um plano de saúde, quando eu posso utilizar os serviços? Para casos de urgência e emergência em 24 horas. E cirurgia? Cirurgia são prazos. Se for urgência e emergência, 24 horas. Tá? Se for uma cirurgia de urgência, ele foi atropelado, teve um infarte e foi urgência ou emergência, em 24 horas. Depois, Keila, os diversos prazos são os prazos de carência, que vão até 180 dias. Certo. Cada plano de saúde tem uma tabela de carência e em 180 dias você cumpre todas. Tá? Isso inclui também para... A regra é a mesma para dependentes, para filho, para avó, tudo. É sempre pai. no momento da adesão. Tá? O que pode ocorrer, também é previsto, tá, Keila? São as carências maiores para doenças pré-existentes. É isso que eu ia te falar, porque eu sempre ouço falar que quando você já tem, por exemplo, câncer ou algumas doenças mais graves, ou essas doenças que acompanham a pessoa a vida inteira, tipo diabetes, essas coisas, que é uma embaçação, né? Essas carências para doença pré-existente podem chegar até 24 meses e são legais. O que não pode acontecer é ter alguma limitação no caso de urgência e emergência. Vamos pensar que uma pessoa com problemas cardíacos passa mal. Tudo bem, era uma doença pré-existente, mas agora está num caso de emergência. Então não pode ser restringido o direito ao atendimento. Outra coisa, o Washington está numa situação que eu acredito, de grande parte da população brasileira. Ele não está conseguindo, ele diz, eu não estou conseguindo pagar as parcelas do plano de saúde. É possível sair do plano a qualquer momento ou isso tem alguma implicação? Não, ele pode sair do plano a qualquer momento. Hoje, inclusive, existem regras que regulamentam o cancelamento do plano de saúde. O que é importante, Keila, muito importante. As regras atuais determinam o seguinte: a partir do momento que ele solicitar o cancelamento é imediato. Então, se ele solicitar de manhã o cancelamento e passar mal à tarde, ele já não tem mais o plano de saúde. E eu já quero saber uma coisa, então. Vamos imaginar, porque cancelar plano de saúde, eu acho... Olha, Washington, só assim se você estiver na tábua da beirada mesmo. Porque eu vou te falar, para você conseguir fazer o plano de novo, é sempre muito mais caro do que aquele que você já tem. Ainda mais se você tiver filhos. E você que está em casa também. Se às vezes você está desempregado e ainda tem o restinho do plano de saúde da tua empresa e você tem o benefício de poder fazê-lo, continuar pagando com aqueles benefícios que você tem dentro da empresa, é melhor se apertar o cinto. Porque existe também depois uma dificuldade para refazer esse plano mais para frente, né? O que a gente sempre aconselha, Keila, é que a pessoa que não está conseguindo efetuar o pagamento daquele plano de saúde, que ela faça um downgrade. Ou seja, pegue um plano de uma categoria inferior, mas não fique sem o plano. Agora, me diz uma coisa, a gente pode ficar sem pagar quanto tempo? Sem que o plano fale, olha, você está atrasado, você não vai poder ser atendido. Para os planos individuais, Keila, o plano precisa te notificar. Mas, assim, em regra, 30 dias ele vai te notificar e vai te dar um prazo para você efetuar o pagamento. Se você não regularizar a situação... Então, 2 meses no máximo já era?
É muito arriscado até, porque ele vai te notificar, te dando um prazo para que você efetue o pagamento. É arriscado mesmo, porque para cobrar, é tão rápido esse povo para cobrar da gente, é um mês e pouquinho. Aciona a luzinha vermelha imediatamente. Para isso aí é fácil. Olha, tem também a Mariana da Vila Leopoldina. O recém-nascido, ele pode ser incluído como dependente dos pais? Sim, imediatamente. Essa pergunta eu até imagino por quê. Tem pais que esquecem de incluir o recém-nascido no plano de saúde. Como assim, doutor? Porque parece que é pequenininho e nunca vai ficar doente. Parece também. Que é uma coisa lógica. Nasceu, o pai está preocupado. Mas eu achei que era, não é? Não é. Você não avisar, eles não colocam? Exatamente. O pai e a mãe estão preocupados com o quê? Com enxoval, escolher a maternidade, levar o presentinho. E esquecem do momento do nascimento, são 30 dias corridos para incluir efetivamente o menor. E vai ter que pagar mais ou não? Vai pagar a parcelinha a maior do recém-nascido. Mas se você não incluir em 30 dias, sabe o que acontece? É um plano de saúde novo. Ah, mentira! E aí o bebê tem que cumprir carência. Ai, meu pai amado. Então, incluam pais que estão tendo filhos agora, incluam os filhos recém-nascidos em até 30 dias corridos da data de nascimento. Se não, plano de saúde novo, cumprindo carências de 180 dias. Gente, é assim. O nenê nasceu, o plano de saúde cobriu o nascimento do nenê, não é por causa do nenê, é por causa da mãe. Essa que é a grande verdade. Perfeito. Então, saiu da barriguinha da mãe, já era. Você já vai atrás, já avisa o plano de saúde que tem uma a mais na família. Vai ter essa diferençazinha aqui. Como é recém-nascido, não é grande, para você continuar pagando e a criança ter todos os benefícios. Deus o livre, se precisar de imediato, já tem o bebê lá. Sem contar que é bom por causa de pediatra, tudo, né? Que a visita tem que ser constante. Então, não se esqueça, também não sabia disso. Bebê nasceu, não está coberto pelo plano de saúde. O plano de saúde não adivinha. Então, você, por favor, já avise o plano de saúde. Se por um acaso o bebê precisar ir, vamos supor, para a UTI, avisou o plano de saúde, saiu da barriga da mãe, precisa para a UTI, avisou, já pode ir. Por isso que tem esse prazo de 30 dias, Keila. Durante os 30 dias do nascimento, o bebê está coberto pelo plano da mãe, exatamente como você falou. Porque nos 30 dias iniciais está coberto ainda pelo plano da mãe. Entendi. Se no 31º ele não tiver o plano dele, é um plano novo sujeito a carência. Meu Deus do céu. Então tem que tomar muito cuidado. De jeito nenhum. E é mais comum do que a gente imagina essa situação. Os pais esquecem. Olha, a Rosa fez uma pergunta que é muito importante, porque a gente vê o número de idosos crescendo muito no nosso país, e home care normalmente é utilizado mais por idosos por questões óbvias, para você ter alguém para te ajudar a cuidar da pessoa que está doente. Mas isso, muitos planos de saúde que relutam na hora de liberar home care, né? O home care hoje, na verdade, é uma forma de restabelecer a qualidade de vida do doente. É muito melhor que você tire aquele doente do ambiente hospitalar para que ele possa ficar na sua casa e restabelecer um pouco do convívio com a família. O home care que os médicos indicam não é aquele home care de trabalho intensivo como de uma UTI, mas é aquele home care do oxigênio, de uma enfermeira para fazer asepsia. Então, mas muitos convênios não aceitam, né? É um home care possível. Leonardo? Então, o que acontece, Keila? A responsabilidade é do médico, no sentido de pedir o home care da maneira correta. Ser detalhista. Exatamente. Então, indique o home care, indique a necessidade, indique como tem que ser esse home care, e aí sim, o plano de saúde, se negar, infelizmente, a pessoa vai ter que procurar o direito dela e vai conseguir. Porque é um direito, né? É um direito. O home care é um tratamento que é um direito do paciente. E realmente, às vezes a pessoa precisa de um home care porque teve um acidente grave. E quando você fala de home care, inclui a enfermeira já, né? Isso. Inclui já vem tudo. Vem o pacote, a cama, não tem... A maioria, assim. Aquela cama hospitalar, o oxigênio, os itens de asepsia, tem a enfermeira. Tem alguns até que mandam o médico em casa, não é? O médico não tem que ir? Exatamente. Mas quem prescreve isso é o médico. Pois é, então você tem que tomar cuidado na hora de você pedir para o médico. Tudo isso, por isso que eu falo, se você não entende, procure um especialista, chama um advogado, porque é cheio de detalhes nessa lei de planos de saúde, que se você deixar passar alguma coisa, você se prejudica. Tem uma pergunta também bem interessante aqui, que é da Bárbara. Ela diz o seguinte, que a filha dela está na faculdade. E ela colocou a filha, doutor, como dependente no plano de saúde empresarial que ela tem. Okay. A dúvida dela, da Bárbara, é a seguinte... Por que o plano de saúde é mais caro para minha filha em idade universitária do que em idade escolar? A diferença não é entre as filhas, é realmente entre as idades. Elas estão em faixas etárias diferentes. A faixa etária já começa a contar desde pequena, então, sim, né, doutor? É uma faixa crescente, né? Entendi. De acordo com a evolução da pessoa. Então, não tem nada, não importa se ela esteja
na faculdade ou no colégio. Bárbara, a idade. Se ela não estivesse nem estudando dela, seria mais caro do que dessa outra filha mesmo. É a idade, exatamente. A Soraya diz o seguinte: eu acho muito caro o valor do plano de saúde empresarial. Eu posso procurar um plano particular desvinculado da empresa que trabalho? Existe alguma vantagem ou desvantagem nisso? Vamos lá. A principal desvantagem hoje de procurar um plano individual é que eles são escassos no mercado. O plano individual, aquele que você contrata direto com a operadora, está muito escasso. Se a Bárbara encontrar um, ela tem o direito, sim, de formalizar o pedido de desistência do plano empresarial perante o RH da empresa. Porque normalmente a gente paga mais barato quando é da empresa, né, doutor? Por que ela está achando que está caro? Acho que é porque você não sabe, Bárbara, como é que é o individual. Pode ser. Não é, doutor? Exatamente. Porque normalmente, Bárbara, você paga, o doutor até explicou na semana passada, você paga uma taxa menor e a empresa, na verdade, você complementa o que a empresa paga. Então, se você pode até dar uma olhada por aí, mas quando você vir, você vai ver que eu não sei, não. Acho que é mais desvantajoso do que vantajoso, né, doutor? O que tem de garantia maior é que o plano individual, ele tem maiores garantias. Por exemplo, a garantia de reajuste. O individual, o reajuste é pela tabela da ANS, que hoje está variando entre 12% e 13%. O plano empresarial pode chegar até 20% ou 30% de aumento. Entendi. Mas aí mesmo assim vai estar quase o mesmo, então, doutor? Mas pode fazer isso, existe uma documentação própria para realizar essa transferência, que é chamada portabilidade. Ela sai de um plano e vai para outro, assume as carências e ela continua usando. Mas pode sim. Doutor, tem uma história que eu vou falar da Beatriz, mas depois já quero falar... todas são importantes, viu? Mas a da Beatriz é a seguinte: a minha filha tem obesidade mórbida. Nossa. O plano de saúde é reparadora para retirada de pele depois do emagrecimento. Também é coberta, deve ser pelo menos coberta pelo plano de saúde? Essas duas questões, ela tem uma ligação direta, né? Isso aí é um perrengue também, né? Mas hoje eu diria que a discussão está bem menor. Os planos deixaram de negar, mas ainda existe negativa. Qual que é o grande problema desse? É o médico. O médico, ele tem que descrever exatamente que aquela cirurgia é uma cirurgia clínica, que é indispensável, que não é uma cirurgia estética. Mórbida significa a pessoa morrer se continuar gorda. É que tem planos de saúde que levam isso para uma cirurgia estética, e não é uma cirurgia estética. Quando a gente fala de obesidade mórbida, nós estamos falando de saúde. A pessoa, se não realizar aquela cirurgia... não pode se negar. Não pode. E, consequência disso, a cirurgia de retirada desse excesso de pele, ela é uma cirurgia complementar. Certo. Ela faz parte do tratamento. Também Ou seja, não pode negar. Sem a retirada de pele, é como se a cirurgia reparadora não tivesse sido realizada. Não dá, né, doutor? E aí, então, isso mexe com a autoestima. É a mesma situação, que eu já vou até pegar o gancho, do câncer. O câncer de mama... Que é a próxima, inclusive... Isso. Amanda, já vamos colocar essa próxima, porque o doutor já vai falar as duas coisas ao mesmo tempo. A Amanda do Tucuruvi, ela diz o seguinte: ela teve câncer de mama, realizou a cirurgia para a retirada do tumor, e o que aconteceu? Após a recuperação, o plano de saúde, ela quer saber se o plano de saúde deve arcar com os custos de reconstrução mamária. É muito interessante essa pergunta, porque nós tivemos uma médica aqui um tempo atrás que disse que muitas das mulheres que passam por esse tipo de problema, depois têm dificuldade no convênio de fazer a reconstrução. Mulheres que tiraram parte do seio, outras que tiraram os 2 seios. Não tem nem cabimento discutir umas coisas dessas, né, doutor? Existe a questão clínica. O médico, o oncologista, precisa direcionar, falando que é uma cirurgia complementar, faz parte do tratamento. Na verdade, doutor, tudo isso está muito ligado à maneira como o médico faz essa carta, seria, para o convênio? O pedido mesmo para o convênio. Então tem que deixar claro que é uma cirurgia complementar ao tratamento oncológico. E porque é mesmo, né, gente? Então, a parte técnica é muito simples e tem a parte humana também, né? Sem a realização... Essa parte humana o convênio não tem, né, doutor? Não, mas tem que ser considerado, tem, mas o convênio não tem. Mas o judiciário hoje considera, é indispensável hoje. A cirurgia de reparação da mama, né, de colocar a prótese ou qualquer outro método para que a mulher retome a autoestima dela, ela é complementar à cirurgia oncológica. Faz o tratamento de câncer ou bariátrico e depois a retirada de pele ou a cirurgia de reconstrução mamária, ela é indispensável e deve ser coberta pelo plano de saúde, sim. Olha, o Antônio de Ferraz de Vasconcelos tem uma pergunta que até a gente já falou sobre isso. Acho que você vai ter que... Depois eu vou te dar o endereço eletrônico do consultório para você, do escritório do doutor, para você pedir para ele acionar na justiça, viu, Antônio? Porque ele diz o seguinte: ele fez a cirurgia do coração
passou por essa cirurgia, após 3 meses, ele recebeu a cobrança do stand que o médico colocou. Ele tem que pagar? Não tem que pagar. Não tem não, Antônio, não tira o dinheiro do bolso. Não tem que pagar. Chama o advogado. Mas isso nos remete à primeira pergunta lá de Pouso Alegre, que é, muito provavelmente, o plano dele é um plano antigo, é o plano não regulamentado, onde era possível essa cobrança. Hoje, em 2017, essa cobrança é indevida. Então, não pague, a princípio, não pague e faça as reclamações que precisam ser feitas. Olha, doutor, tem uma outra também, uma pergunta que é muito importante. A gente tem um número de casos de dependentes de droga e do álcool cada vez maiores. E nós temos um centro de recuperação que você participando das reuniões, você pode ser encaminhado para lá e é de graça. Mas 99,9% não são. E o que a Laís quer saber? Ela diz o seguinte, ela é de Poá. Ela disse que o filho dela, ou melhor, o dependente químico na família dela, precisa da internação, só que daí o convênio disse que ele só pode ficar 30 dias internado. 30 dias não é um processo de recuperação de dependência, é só uma desintoxicação. Porque o processo de recuperação, ele requer no mínimo 8 meses, que é o que nós temos lá no centro de recuperação. E aí, como é que faz? Tem que brigar. O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir o tratamento na integralidade. Mas aí, doutor, também tem tipo escalonamento de plano de saúde, né? Tem que tomar cuidado até na hora de ver isso para assinar plano de saúde. De novo, eu remeto à responsabilidade do médico em prescrever o tratamento da forma correta. Certo. O médico precisa prescrever que os primeiros 30 dias é a desintoxicação, que depois a pessoa tem que passar por uma série de tratamentos psicológico, químico, para que ele possa retornar ao convívio social, não é? Porque a gente sabe disso. E se o médico não fizer esse pedido correto, o plano de saúde começa a criar limitações. Tem a limitação dos 30 dias e tem outra que é pior. A partir do 31º dia, tem planos de saúde que querem estipular um regime de coparticipação. Eles pagam um percentual e a família ou o doente paga o outro percentual. Mas eles adoram fazer esse negócio, doutor, porque tem muitos médicos que você vai num consultório médico e o convênio fala, eu pago 20% do valor da consulta. Tem muito isso também. Existem contratos que são assim, Keila. A gente tem que deixar isso bem claro. Existem contratos de planos de saúde que são contratos puros de coparticipação. Isso existe, tá? Então, por exemplo, eu posso optar em ter um plano de saúde mais barato que o regime é de coparticipação. Entendi. Então, eu contribuo com aquela mensalidade, mas para tudo que eu for fazer... Mas aí tem que estar escrito que é tudo coparticipação. Não, é uma opção minha. Tá. É uma opção... Caso contrário, eles não têm que pagar tudo, exatamente. gente? É umas coisas... Você precisa buscar os seus direitos, viu? Por isso que a gente trouxe o doutor Navarro aqui. Ele vai voltar outras vezes, já está convidadíssimo. Eu agradeço. Tem o site... Doutor Navarro, você pode, como eu falei, marcar para você, para conversar com ele, porque são muitos detalhes e se você é uma pessoa ou que tem a família grande, ou que usa muito, que decide fazer muitos exames, faz check-up todo ano, sabe essas coisas que todo mundo tem que fazer? O convênio não gosta muito dessas coisas, não. Então, você tem que saber exatamente os seus direitos. lsn.adv.br, Camila já pôs na tela para você, lsn.adv.com.br. Doutor, obrigado. Sempre prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Keila, pela oportunidade. Espero ter esclarecido. Muito, com certeza. Os seus telespectadores. Você ficar aqui só um pouquinho, obrigado. Enquanto eu vou lá.